Esse é o dia que o Senhor fez, né? Para que nós estivéssemos aqui na sua presença, para nos alegrar na sua presença. O Senhor já tem falado conosco através das canções, o Senhor tem falado conosco através dessa palavra também que acabamos de receber da oferta. E saiba que a sua oferta nessa manhã, alguém pode dizer assim: eu não sei o que eu posso oferecer para o Senhor. Coloque a sua vida na presença do Senhor como oferta agradável ao Senhor. E o Senhor vai se agradar disso, porque a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor vai se realizar na sua vida. Esta manhã é uma manhã especial que o Senhor tem preparado a todos nós, para que nós, na sua presença, pudéssemos adorá-lo, reverenciá-lo e prestar ao Senhor uma devoção. Esta manhã estamos prestando um culto ao Senhor. Você não veio aqui na expectativa: o que será que vai acontecer lá? Não, eu vou prestar um culto a Deus. E as demais coisas irão acontecer na medida certa, na forma certa, aquilo que o Senhor estiver do agrado do Senhor. Curve suas cabeças, por favor. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua fidelidade, te louvamos por nos amar, nos escolher, Senhor, nos colocar em lugares sublimes e fazer de nós, Senhor, participantes das suas bênçãos. Dá-nos a tua graça nessa manhã, que a tua palavra fale profundamente ao nosso coração. Ajuda-nos em tudo, Senhor, que não seja meramente um discurso, Senhor, mas que seja uma palavra vinda do Senhor, do coração do Senhor ao nosso coração. Fala profundamente em nosso ser, nossas mentes nesse momento, que os pensamentos periféricos, Senhor Jesus, se desfaçam nesse momento, e que possamos estar com a nossa mente voltada ao trono da tua glória, onde o Senhor ordena a sua bênção, é na sua casa, e nós estamos na tua casa, Senhor, para receber de ti, Senhor, aquilo que o Senhor tem reservado aos nossos corações. Nós te louvamos e te agradecemos agora e sempre. Amém e amém. Esta manhã, ontem mesmo eu estava pensando o que ministrar nessa manhã. E pode ficar tranquilo que não é uma palavra espada hoje não, viu? Você sabe o que é a palavra espada? Sabe o que é a palavra espada? Comprida e chata. Não vai ser isso não. É uma palavra que o Senhor colocou ao meu coração. É uma palavra de motivação, sim, claro. É uma palavra que vai nos confrontar, sim. A palavra sempre constantemente nos confronta. Mas é uma palavra também de incentivo, uma palavra de encorajamento nessa manhã, uma palavra que nos fará pensar melhor nas nossas atitudes, nas nossas ações, até mesmo como cristãos. E eu tinha um título a colocar, eu coloquei missão cumprida. Aqui não é missão impossível, essas coisas que nós vemos no filme, não. Apesar de ter o nome de missão impossível, sempre é possível. Então, a nossa é missão possível e missão cumprida. Missão dada para um cristão é missão cumprida. Nós honramos nossos compromissos, nós queremos honrar constantemente tudo que fazemos. Por que não honramos a nossa fé em Jesus Cristo? Por que não honramos o nosso chamado do Senhor? Por que não honramos que em meio a muitos o Senhor nos escolheu? Ele nos escolheu em meio a muitos, Ele nos amou, nos colocou num lugar seguro, disse: você é meu, eu te escolhi, e colocou você nesse lugar. E agora, somente para sermos espectadores? Não! O Senhor nos chamou para nós podermos fazer uma diferença. E é essa palavra que eu quero ministrar ao seu coração, qual Jesus Cristo deixou registrado na Bíblia Sagrada. Eu gostaria que vocês abrissem, não precisam abrir não, que eu vou ler um versículo só. Já estará projetado no telão, que se encontra em João capítulo 17, verso 4. Olha que interessante isso. Todos leem essa palavra, mas poucos atentam a ela. O que diz a palavra? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Quem está falando essas palavras? Jesus. Agora um fato interessante para vocês. Estava prestes a acontecer alguma coisa. O marco da história. O sacrifício vicário do Senhor estava por vir ainda. E Ele está dizendo aqui: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Agora fica aquela indagação: mas o Senhor não foi à cruz ainda. Ele não disse tetelestai, Ele não disse consumado, Ele não disse está tudo consumado, mas Ele está dizendo agora, consumando a obra que me confiasse a fazer. E é interessante isso, que me chamou muito a atenção nesta palavra. Sabe o que o Senhor Jesus estava dizendo? Eu deixei discípulos. Eu cumpri a minha missão aqui também. Não é só a missão em resgatar a humanidade das suas mazelas existenciais, mas é a missão também de transformar vidas, para que eles deem continuidade a esse projeto. Um projeto glorioso. E ele tinha o quê? 12 homens que foram forjados, que foram trabalhados, que foram tratados, para dar continuidade.
Olha, não é uma história verídica, mas conta uma historinha que Jesus chega no céu. E quando as pessoas o recebem, Jesus, após ter consumado tudo, alguém pergunta lá, e diz: Jesus, como foi a obra na terra? Maravilhosa. E o que você fez lá? Ele disse assim: eu deixei discípulos. Eles vão dar continuidade. Aí perguntaram: mas você não tem um plano B? Ele disse assim: não existe plano B. Para Jesus não existe plano B. Existe um plano perfeito. O plano perfeito de Jesus foi deixar discípulos. Ele deixou esses discípulos que deram continuidade. Se a palavra chegou até você, chegou até a mim, está proliferando em todos os tempos e eras e épocas, é porque Jesus deixou 12 homens. Não pensem em vocês que esses homens eram perfeitos. Não pensem em vocês que eles prestaram vestibular. Alguém pode pensar assim: não, são 12 homens que prestaram vestibular, que eles eram altamente preparados. Talvez você pode pensar: será que são como os valentes de Gideão, que eram homens que sabiam manusear a espada, que tinham toda essa perfeição e manuseio? Não, eram homens imperfeitos. Eram homens como nós, com as mesmas imperfeições, com as mesmas debilidades, mas Jesus moldou o caráter desses homens. O que Deus faz, o que Jesus está fazendo em nossa vida, é o mesmo processo dos discípulos. Ele está moldando em nós o seu caráter. O Senhor está moldando em mim e em você isso. E para que você possa deixar o que? Um legado. Um legado. Olha o que significa legado. Disposição legal pela qual uma pessoa confia a outra em testamento um determinado benefício, parte da herança deixado pelo tratador a quem não seja herdeiro por testamento. Olha, não é herdeiro. Ele não é um herdeiro por testamento. Legado é continuidade. Existem pessoas que às vezes herdam uma indústria. Vamos dar um exemplo. E eles não são herdeiros, eles não sabem como foi construído, não sabem como que foi formado. Sabe o que eles vão fazer em poucos meses? Queimar toda aquela herança. Porque são herdeiros. Mas as pessoas que são confiadas a dar continuidade, eles não são herdeiros. Eles são pessoas que vão dar continuidade a esse processo, eles vão deixar um legado. E é isso que Jesus fez na vida dos discípulos. Ele trabalhou a vida dos discípulos. E você pode estar pensando assim: poxa vida, eu sou tão imperfeito. As minhas imperfeições, as minhas maneiras de agir, de falar, são imperfeitas. Por isso que eu não realizo a obra de Deus em sua totalidade. Eu quero dizer para você nesta manhã, assim como todas as manhãs, como todos os momentos, como os momentos que nós estamos em casa, como os momentos que nós estamos meditando em sua palavra, nos momentos que estamos falando acerca do Evangelho de Jesus Cristo, Ele está moldando em nós o nosso caráter. Eu sempre digo isso, mas vai ficar umas frases. Eu sei que quando eu morrer, eu tenho algumas coisas que vocês vão citar. Tenho certeza, porque eu gosto de repetir algumas coisas. Eu sempre digo: o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Soberano, Ele nunca disse assim: eu quero compartilhar com você a minha onisciência, a minha onipotência, a minha onipresença. Esses são atributos de Deus. Ser onipotente, ter todo o poder, ter a onisciência, saber de todas as coisas. E ser onipresente, estar em todos os lugares, são atributos de Deus. Tem pessoas que estão buscando ansiosamente esses atributos que não pertencem a você. Mas os atributos de Deus é o seu caráter, a sua personalidade, a sua forma de ser e o amor incondicional do Senhor que nos alcançou através da sua graça e misericórdia. Isso Ele está compartilhando. Ele compartilha a cada dia, Ele compartilha a cada manhã conosco. E uma coisa interessante: nós estamos falando aqui, nós estamos falando de herdeiros, nós estamos falando de sucessores. Sucessores são aqueles que vão dar continuidade. Então, queira o Senhor que Ele possa dizer assim: olha, não tenho plano B para isso, eu tenho um plano perfeito. O plano A é que esses homens, essas mulheres farão aquilo que está proposto a fazer. Eles darão continuidade, eles acreditam nisso. Então Jesus estava dizendo: olha, Pai, eu consumi. Está consumado aquela tarefa que eu havia de fazer aqui. Agora eu vou à cruz, eu vou morrer e vou resgatar toda a humanidade das suas mazelas e o plano perfeito de Deus. Mas primeiramente eu vou deixar homens que vão dar continuidade a isso. O que seria hoje da nossa igreja se porventura acontecesse, sei lá, um acidente automobilístico em que todos os pastores estivessem presentes e morressem todos os pastores? Essa igreja se fecharia? Se fecharia?
Não, ela não fecharia, porque essa obra não é dos pastores somente, é uma obra de Deus. E nós somos comissionados pelo Senhor para realizar essa obra. É mais do que isso, é um chamado do Senhor. Agora as pessoas falam, mas são só para os pastores. Isso é uma parte que está ligada a pastores, a presbíteros. Não, está ligado a todos nós. Você é um sucessor. Todos são possíveis sucessores que vão dar continuidade a isso. Agora eu quero falar com vocês uma coisa que é muito interessante. Nosso legado é como uma ponte. Gostaríamos que não só ele durasse, mas também conduzisse outras pessoas a um destino. Nós não estamos aqui falando de um muro, nós não estamos delimitando o espaço, nós estamos aqui falando do evangelho que é como uma ponte. Ele está conduzindo pessoas a Jesus, pessoas que são transformadas, pessoas que são mudadas no seu caráter, a sua personalidade em Cristo, e eles são transformados para quê? Para dar continuidade, para ser sucessores. E existe uma diferença, irmãos, fundamental entre crenças e convicções. Tem muitas pessoas que têm as suas crenças, mas não têm convicções. Tem muitas pessoas que dizem assim, eu creio nisso, eu creio naquilo. Muitas crenças. Mas convicções, são poucas pessoas que expressam a sua total convicção. Sabe por quê? Porque o que dá legitimidade e faz com que você seja um propagador do evangelho é porque você é convicto daquilo que o Senhor fez na sua vida. Se você não for convicto, você não vai compartilhar. Mas se você for convicto e dizer assim, não, eu fui transformado, eu fui alcançado pela graça redentora, então eu tenho convicções e não somente crenças. Vamos ver o que significa isso? Crença é algo que você se apega. Crença, uma crença. Pessoas que creem em tantas coisas, tantos objetos inanimados, em tantas esferas, enfim. O importante é o seguinte: nós sabemos que desde os primórdios da era, as pessoas sempre tinham a necessidade de adorar uma divindade. Então os indígenas, ainda que eles conheciam o Deus verdadeiro, eles adoravam o sol, a lua, alguma divindade, um ser superior, uma divindade superior. Então isso também corrobora para a teoria do criacionismo, tá? Não é evolucionismo, não. Tem alguma moçada aqui que está sendo contaminada com essa teoria, achando que o homem veio do macaco mesmo, tal. Se o homem viesse do macaco, irmãos, os macacos do zoológico se transformariam em homens hoje. Que mutação é essa? Eu quero dizer uma coisa para você. Mas esse crente chato, não sabe de nada. Eu estudei Charles Darwin. Eu quero dizer para você, eu estudo Jesus Cristo, o Deus eterno. E sabe o que a Bíblia diz? Que por trás de cada coisa que existe aqui na terra, alguém criou. E para debater com isso, estou falando com a moçada agora, com todo mundo que estiver me ouvindo. Pesquise, você não é um pesquisador diligente, pesquise design inteligente. Design inteligente não é teoria de cristão conservador, não. Design inteligente é uma teoria que está agora sendo vinculada em todas as escolas e faculdades. Esse design inteligente, ele determina o seguinte: eles não atribuem unicamente a Deus, não, mas eles dizem que por trás de qualquer criação existe um Criador. O que é isso, irmãos? Criacionismo. Deus criou, e Ele criou você e a mim, para que nós dessemos continuidade a esta obra e esta causa gloriosa do Senhor. Os anjos queriam fazer isso. É muito interessante quando nós vemos assim na Bíblia Sagrada, quando diz assim: Paulo, foi-me revelado um mistério que foi ocultado aos profetas, aos patriarcas, mas foi revelado a mim, então pecador. O mistério, o povo cristão gosta de mistério, hein, irmão? Oh meu Deus, como gosta de mistério, o mistério. E Paulo falou isso. É bíblico. Paulo disse assim: foi revelado para mim um mistério. Ele estava atônito. Efésios capítulo 3. E ele disse assim: foi revelado um mistério. Que mistério é esse? Pelo amor de Deus, conta que eu não aguento mais de curiosidade. Aí Paulo diz assim: a multiforme sabedoria de Deus, que seria revelado através da igreja. Olha o mistério de Deus. As multimaneiras, o multicolorido,
As multiformas que nós vemos nos dias atuais seria revelado através da igreja. E essa visão já foi dada a Paulo. A igreja nasce. Agora nós temos o quê? A igreja de Jesus Cristo. Essa igreja é inabalável, porque a igreja de Jesus Cristo não é aquela igreja que abre portas e fecha, não. É uma igreja que não é, que é imutável. É uma igreja que permanece. É uma igreja que está permanecendo ao longo dos anos, às perseguições, aos reis, aos domínios, e ela continua viva e eficaz nos dias atuais, porque a igreja é de Jesus Cristo. Não é uma igreja edificada somente por homem. Nós não estamos falando dessa construção de alvenaria. Nós estamos falando de você e eu, que somos a igreja ambulante de Cristo, onde nós estivemos. Crença é algo que você se apega, mas convicção é o quê? É algo que se apega a você. Oh, meus queridos, ainda que você não guardasse percentual algum do que foi dito nessa manhã, mas que você tivesse a convicção, que você saísse desta reunião nessa manhã convicto da tua salvação e da fé em Jesus Cristo que você professa. Você tem fé? Tem. É muito interessante. Semana passada a gente ouvia sobre essa comparação. Para você que não entende o que é fé, eu até propus assim, a pessoa estava falando sobre outro assunto, mas eu proponho a você nessa manhã. Apesar que nós estamos vivendo uns dias tecnologia tão avançada, mas quantos de vocês já possuíram um rádio a pilha? Radinho, não precisa ser pilha, pode ser. Quantos? Porque tem moçada aqui que não sabe nem o que é isso às vezes. Não, no celular? Não, eu estou falando rádio, de frequência. Frequência, você sabia que FM significa frequência modulada? Frequência, então quer dizer, você quer pegar uma estação, você vai... Volta um pouquinho, tá? Se a frequência determinada, vou fazer propaganda agora, for 106.7 lá, onde o pastor faz o programa dele, se você digitar 106.5, 106.3, mas se você digitar 106.7, sabe o que vai acontecer? Você vai sintonizar a estação. O que Deus está proporcionando a você e a mim nessa manhã é o seguinte: sintonize a estação perfeita e você vai ver o milagre de Deus. Por quê? Porque eu estou cansado de ver tantos milagres e não acontece na minha vida. Você precisa sintonizar. Pega o seu radinho velho de pilha agora. Sabe o que é o seu radinho velho de pilha? É aquelas crenças, aquelas convicções antigas, aquelas tradições. Você está levando ao longo do tempo tradições que não estão levando a nada. E o Senhor está falando o seguinte: eu estou quebrando tradições. Eu estou mudando a regra desta manhã. Porque eu vou deixar um legado. Eu vou chamar vidas que vão dar continuidade ao Evangelho. E se você sintonizar nesta manhã a frequência certa, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? As coisas irão acontecer na sua vida. A fé, a firme base sobre a qual está fundada a nossa alegre antecipação das boas coisas vindouras, convencendo-nos por evidência da realidade das coisas invisíveis. É isso que vai acontecer na nossa vida. Mas eu tenho que ter fé, eu tenho que ter convicção. Eu preciso estar convicto. Eu não posso somente basear-me em crenças. Eu não posso me basear em crenças, crendices. Eu preciso ter convicção. Às vezes as pessoas ficam mais preocupadas em promover o próprio nome do que causar impacto na vida dos outros. Essa é a grande preocupação. A pastora Renata sempre ministra uma palavra e eu estou atento, estou sintonizado. Você está sintonizado ou não? As pessoas estão preocupadas em promover o próprio nome. Então é muito comum orar aqui por alguém e a pessoa é curada, no dia seguinte tem uma faixa lá na frente: homem poderoso. Venha ver o homem poderoso que faz milagres. Um rosto bonito, uma foto, a Bíblia na mão. Deus não quis notoriedade. Quando ele diz assim, quando a palavra orienta: você quer ter uma intimidade com o Senhor? Entra no seu quarto, no secreto, e você orará ao seu pai que está em secreto, e ele em secreto te responderá. Aquela mulher do milagre, fecha a porta,
Ela podia falar, vem todos assistir agora, olha o milagre, o grande milagre. O óleo vai se multiplicar aqui nas panelas. Eu consegui muitas panelas. Agora veja, é 1, é 2. Não. Fecha a porta. O milagre vai acontecer. Enquanto nós estamos procurando notoriedade, o Senhor está procurando essa parte de intimidade, que é guardado no Senhor. E as grandes coisas do Senhor vão se realizar. Pare de tentar promover o seu próprio nome. Eu sempre faço essa comparação, irmãos. Existem pelo menos 3 características que eu sempre menciono, que é a identidade. Identidade significa aquilo que eu sou. Você tem a sua identidade, aquilo que você é. Eu tenho a minha identidade, você tem a sua identidade. Agora, performance. O que é performance? É aquilo que faço. Eu posso ser performático. Eu posso falar gesticulando. Eu posso querer impressionar com a minha elegância, o meu comportamento. Isso é performance. Com a minha dança, com a minha forma de agir. O cara chegou chegando. Isso é performance. Mas existe também a reputação, que é aquilo que os outros dizem que eu sou. Quer saber quem você é? Quer saber quem você é, Marcelo? Pergunta para a sua digníssima senhora. Ela vai responder. Quer saber quem eu sou? Pergunta para a minha digníssima. Ela vai dizer quem eu sou. Tá? Porque a minha performance aqui não poderá determinar quem eu sou. Porque a minha identidade está em Deus. Você sabe quem você é. Eu sei quem eu sou. E você tem que ter convicção disso. Senão será uma obra parcial, inacabada. Eu anotei aqui uma coisa interessante, que é o teste de influência e afluência. Você sabe o significado de influência e afluência ou não? Influência e afluência. Ó. Influência é a ação de um agente físico sobre alguém ou alguma coisa suscitando-lhe modificações. Isso é influência. Será que você está causando isso nas pessoas? Será que eu estou sendo influente ou estou causando uma afluência? A afluência é concorrência em grande quantidade de pessoas ou coisas. Concorrente de 2 ou mais rios para um ponto. Será que nós estamos sendo influentes ou afluentes? A influência é fazer com que as pessoas também queiram copiar ou ser parecidos com a nossa. Quantas pessoas às vezes querem liderar pela ordem, pela autoridade? Não, você tem que liderar pelo exemplo. O exemplo arrasta. Você lidera pelo exemplo e as pessoas vão dizer, eu quero ser como essa pessoa. Eu quero ser piedoso como essa pessoa. Eu quero ser um agente como essa pessoa. É um agente de Deus. Não é agente secreto não, irmãos. Agente de Deus é uma pessoa que está em atividade constante. Agente secreto é aquele que, por vergonha, né? Aí, depois de 1 ano que as pessoas estão convivendo com ele, aconteceu isso comigo no estúdio de gravação. Estava no estúdio de gravação com um amigo que já convivíamos há anos. E aí veio uma pessoa e eu disse assim, eu sou cristão. Ele, você é cristão? Aí o outro disse assim, eu também sou cristão. Aí a pessoa admirou, você também? Não brinca. Quanto tempo? Ele falou, desde criança. Ele era um agente secreto. Talvez ele estava em serviço, talvez seja de uma agência secreta. Então, tá bom, você não tem que ser um agente secreto. Você tem que ser um agente levando paz, levando alegria, levando amor, levando tranquilidade. Eu sempre falo aqui, irmãos, uma coisa interessante. Você não queira se justificar no seu temperamento. Eu sou tão colérico. Eu sou fleumático. Não. São 4 pelo menos temperamentos que existem aí. Me fugiu a mente agora, mas eu sei que são esses, né? Colérico, fleumático, sanguíneo, melancólico. Eu sou melancólico. Não, eu sou colérico. Eu sou sanguíneo, né? Sanguíneo, que tenho essa... Não, irmãos. Você em Jesus Cristo não é nada disso. Você é um pacificador. Pacificador. Está uma dissensão acontecendo, está algo acontecendo ali, olha, chama fulano, por quê? O que fulano vai fazer? Ele vai ser um pacificador no meio da situação, ele não vai jogar gasolina no fogo. Então, nós devemos entender isso, irmãos. E outra coisa interessante, agora eu vou jogar uma responsabilidade também nos pais e todas as pessoas que estão aqui presentes. Nós não estamos na igreja do Senhor Jesus Cristo praticando socialismo cristão. Tá? Socialismo é o seguinte,
Quando você não quer ter responsabilidade, você joga para o governo. O governo vai decidir por você. Isso é socialismo, tá? Ele define, o que ele definir está feito. É porque você quer se livrar da responsabilidade. E o socialismo cristão acontece na igreja quando nós assumimos a seguinte posição. Socialismo cristão. Eu não tenho responsabilidade alguma. Vou mandar meus filhos para a igreja, para a escolinha. Vocês que ensinam aí. Que em casa eu vou ensinar outra coisa. A igreja que ensina os caminhos do Senhor, tal. Minha esposa, quantas vezes você, esposo, já influenciou a sua esposa em alguma parte? A sua fé em Jesus Cristo? Não vou mandar minha esposa para a igreja e ela aprende lá. Que em casa é outra coisa. Você tem que ser um agente influenciador. Você não está praticando aqui socialismo cristão, você está praticando aquilo que chama-se comunhão em Jesus Cristo. Comunhão é você estar em unidade. Você não está em unidade somente quando reúne pessoas na igreja, você está em unidade com a sua casa. Será que as pessoas da sua casa estão te respeitando como um líder, como um sacerdote da sua casa? Será que a sua posição está em autoridade ou está em descrédito? Muitas pessoas perderam já a sua credibilidade. Por quê? Porque não tem responsabilidade a ponto de assumir uma família. Não tem a sua voz ativa, não consegue considerar. E o Senhor está suscitando em nosso coração, em nossa vida, o seguinte: você quer ser um discípulo de Jesus? Então, comece pela sua casa. Eu quero ser pastor. Eu quero ser pastor, parece que é tão legal. Comece pela sua casa, você primeiro é um pastor da sua casa. O interessante seria o seguinte, quando perguntassem para mim assim, boa tarde, suponhamos que eu estivesse numa viagem, num avião, e alguém sentasse ao meu lado e perguntasse, primeira pergunta, tudo bem, você é de onde, qual é o seu nome? Meu nome é Edivaldo, tal. Você é de onde? Sou de São Paulo. O que você faz? Eu sou pai. E o que mais? Sou esposo. E o que mais? Às vezes eu prego na igreja. O seu primeiro ministério é na sua casa, meu querido. Eu sou pastor, eu prego para multidões. Eu consigo regimentar multidões. Você consegue influenciar a sua casa? Quantas pessoas que ficam, vamos para a igreja? Não vou. Pelo amor de Deus, vamos para a igreja. Não vou. A criança tem 5 anos de idade, assim, não vou. Toma uma decisão. Você tem que ler a Bíblia. Quantas vezes você lê a Bíblia na sua casa? E o teu filho está observando. Já disse que você quer liderar, lidere pela influência que você faz. Meu filho não está lendo a Bíblia. Quantas vezes você está lendo a Bíblia? Meu filho não ora. Quantas vezes você ora? Lidere pelo exemplo. Vamos adiantar, irmãos. Vamos entender agora aquele texto que nós lemos, só um primeiro versículo. Agora eu quero ler um pouco mais do João 17. Tá? João capítulo 17, do verso 1 ao 5. Que diz assim: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra. Eu te glorifiquei, ou seja, eu te glorifiquei na terra. Enfatizei, completando a obra que me destes para fazer. Agora, Pai, espaço de tempo, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Entenderam? Jesus cumpriu a sua tarefa na terra. E agora diz assim: agora retornarei à minha origem, ao meu lar. Queira o Senhor que nós possamos também cumprir essa tarefa. E o dia que o Senhor determinar na nossa vida, quando o nosso fio de existência terminar nessa terra, nós possamos dizer: eu cumpri a tua vontade. Assim como Davi disse nos últimos dias, quando ele estava em seu leito: eu cumpri a vontade de Deus aqui. Será que nos últimos dias da nossa vida nós poderemos professar tais palavras? Eu cumpri o propósito de Deus aqui na terra. Ou eu não cumpri o propósito de Deus na minha vida. Há uma frase que eu anotei aqui, para vocês entenderem, de Edmund Burke, que diz o seguinte: basta que os homens bons não façam nada para que o mal triunfe.
Basta que os homens bons não façam nada para que o mal triunfe. Dietrich Bonhoeffer disse o seguinte também: eu não estou preocupado com o barulho dos maus, mas com o silêncio dos bons. Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão. O que me incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Quantas vezes nós temos silenciado? Silenciamos a nossa mente, às vezes doando uma oferta para a igreja. Silenciamos a voz, aquela voz secreta, que aprova e reprova os nossos atos. Todos têm essa consciência. Às vezes silenciamos fazendo alguma coisa. Eu vou fazer uma... eu vou vir na segunda-feira no trabalho dos moradores de rua, pelo menos eu vou aplacar, silenciar essa voz que eu não tenho feito alguma coisa. Você quer aplacar essa voz da sua consciência? Essa voz que o acusa constantemente, já talvez não seja nem o Espírito Santo, talvez seja a sua própria consciência o acusando. Mas quando se trata em coisas espirituais, eu quero dizer para você com convicção que é o Espírito Santo de Deus que está o acusando. Ele está dizendo assim: você não tem que silenciar fazendo coisas pequenas, você tem que silenciar essa voz cumprindo a vontade de Deus. E você vai dizer assim: missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. Agora, uma coisa interessante, irmãos, eu trouxe aqui, só para descontrair um pouco, mas não leva mal, não. Eu quero que o meu assistente de assuntos aleatórios vai trazer para mim uns objetos aqui, por favor. Entre. Uma salva de palmas para o meu assistente. É igual o pai. Bonito ele, né, irmãos? Puxou para o pai. Eu quero fazer nessa manhã, assim como o Senhor me constrangiu em algumas situações na minha casa, e eu pedi autorização ao Senhor, disse assim: devo fazer isso ou não? É bom a gente estar sempre sintonizado, irmão. Para lembrar disso, hein? Sintonia. O que o Senhor quer que eu faça, Senhor? E o Senhor propôs ao meu coração, ministrou a mim. Eu sempre digo que a palavra do Senhor é como uma espada bigúmia, de dois lados. Ela corta primeiramente, fala conosco, para depois falar com outras pessoas. Ela falou primeiramente comigo. E eu quero fazer uma analogia a tipos de pessoas nesta manhã. E eu quero fazer a analogia de ferramentas. Primeiro objeto, todos sabem o que é isso? E eu vou falar sobre pessoas lixas. Mas o que tem a ver, irmãos, o que tem a ver com o assunto? Tem muito a ver. Tem a ver com o nosso caráter. Tem a ver com quem nós somos. E nós vamos fazer algumas comparações. Pessoas lixas. Quem são essas pessoas? Preste atenção. São pessoas que causam dor e irritabilidade. Além de ser abrasivo e doloroso, talvez a pessoa lixa na sua família é você. Começou mal já, né? É você mesmo. Oh, meu Deus. A realidade é que todos somos pessoas lixas. Efésios 2:10. Porque somos criação. Criação, para a tradução grega, é obra-prima. Então você é uma obra-prima. Mas o que acontece? De Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a quais Deus preparou para nós praticarmos. Prática. As coisas na nossa vida, a partir do momento que nós praticamos, passa a ser um hábito na nossa vida. Você tem que repetir diversas vezes para se tornar um hábito. Escovar dentes, você acha que você nasceu querendo escovar dentes? Não vejo a hora de escovar os dentes. Não, você começou a escovar os dentes, obrigado, por coação. Aí hoje você não consegue viver sem escovar dente. A mesma coisa, Deus ele está transformando a gente na ferramenta perfeita para realizar os planos dele, tá? Por enquanto, a gente tem essas características. Mas os planos maravilhosos de Deus vão acontecer na sua vida. Então, olha, isso, pessoas lixas, vocês entenderam, né? Não? Graças a Deus que aqui na MVPM não tem isso. Eu também não sou isso. Que tem Mateus. Mateus sabe quem eu sou lá em casa.
Eu, quando quero gritar lá, eu ligo uma música bem alta e fico gritando. "Ah!" Não, não é não. Não tem essa característica não, irmãos. Gostaria de ter. Existem outros tipos de pessoas também, que é chamado pessoas... Ah, você deve conhecer, está aqui? Quem gosta de ferramenta aí, eu sei que os homens gostam. Como chama isso, irmão? Trena. Isso aqui é uma ferramenta muito útil. Mas vamos agora associar aos tipos de pessoa. Quem são as pessoas trena? São aquelas pessoas que sempre dizem que você está aquém do que deveria. É um aferidor de medidas. Sabe quem era o aferidor de medidas na Bíblia, lá que fala em Ezequiel lá? Satanás. Antes da queda. Sabe, era um símbolo de perfeição. Se houvesse alguma coisa que alguém fosse visitar o céu e dissesse assim, tem alguma coisa aqui que simboliza aqui o símbolo de perfeição? Sim, tem o anjo de luz aqui, ó. O aferidor de medidas. Esse aqui. Só que após a queda, as coisas degringolaram. As pessoas trena são perfeccionistas insaciáveis, que se sentem impelidas a estabelecer padrões para todas as pessoas. O cristão trena, ele estabelece padrão. Você tem que fazer assim, você faz assim, não é assim que funciona, aqui negócio. Ele é muito bom nisso, estabelecer padrões. Colocar, medir. Não se cansam de medir. Eles julgam as pessoas por seus próprios padrões de retidão. Eles julgam por eles. Olha, eu faço assim. Você não vê o que eu faço? Eu quero dizer para você, você que se julga o bom, o perfeito, o aferidor de medidas, eu quero dizer para você que tem uma palavra do Senhor para você. Sabe o que o Senhor diz? Que a sua justiça é como trapo de imundícia. Agora vocês vão ficar chocados. Pastor, o que é trapo de imundícia? Pano menstrual. A Bíblia, quando fala que a mulher estava no dia da sua imundícia, era que estava no período menstrual. E Deus é tão zeloso, irmãos, porque as pessoas do deserto eram aqueles homens brutos lá. Deus preservou as mulheres num período. Eu estava estudando sobre isso. Os homens não podiam tocar nas mulheres, isolados, porque os homens eram brutos. Não respeitavam nada. Aqueles homens lá não respeitam a mulher até hoje. Vai respeitar alguma coisa? Vai respeitar um período de uma mulher? Então Deus determinou no período da imundícia da mulher. O nome é meio pesado, mas no período menstrual, o Senhor disse assim: a sua justiça é como o trapo de imundícia. Não vale nada. Porque você não vai ser julgado pela justiça humana. Você vai ser julgado pela justiça de Deus, que é perfeita. Você não vai ser julgado porque eu sou melhor que o Amós, que eu sou melhor que Josué, que eu sou melhor que qualquer um de vocês. Eu serei julgado pela justiça de Deus. E a justiça de Deus é perfeita. Mas eu não serei julgado pela justiça das pessoas, o que acham. Eu tenho que saber quem eu sou, irmãos. Quantas pessoas frustradas. Eu disse semana passada, e eu volto a repetir. Por que as pessoas estão decepcionadas com a igreja? Fala para mim. Por que muitas pessoas, conversa com as pessoas, seus amigos, que se afastaram da igreja. Eu estou decepcionado com a igreja. Por que eles estão decepcionados? A maioria das vezes, 99%, porque seus desejos mesquinhos não foram satisfeitos. Eu queria que fizesse tal coisa, não fez. Eu fui tão perseguido. Meu Deus. Porque o seu desejo mesquinho não foi satisfeito. Satisfaça na vontade perfeita de Deus. Mas tem outro tipo de pessoa. Esse aqui é bom. É pregador, né? O que prega. Eu sou isso aí, pastor. É o que prega, né? Não, não é não. Não é só o que prega, não. Vamos lá. Os martelos costumam ter a sutileza de um trator, impondo seus desejos aos outros, abrindo caminho à força. Em torno das pessoas martelo, os ossos pisam em ovos. Já conheceu alguém martelo ou não? Você tem que ficar pisando em ovos. Dá licença de eu ir aí. Me dá licença de eu ficar perto de você. Você tem que ficar pisando em ovos, porque ele vai te dar uma martelada na cabeça, pode ter certeza. Tem características, irmão. Não tem isso. Não tem. Não. Graças a Deus, ainda bem que a gente está fazendo só analogia de ferramenta.
nunca sabe quando eles vão cair em suas cabeças. A pessoa martelo é imprevisível. Você nunca sabe quando vai cair na sua cabeça. Geralmente, olha, são expansivas e exigentes. Ou sutis e manipuladoras. Ou ele é expansivo e exigente, ou ele é sutil e manipulador. São obstinadas a usar a força da própria vontade para conseguir o que desejam. Não importa, eu vou conseguir. Então, olha, a pessoa martelo. O Senhor nos livre disso, hein, irmãos. Lá. Tem também. A pessoa serra. Serra que é aquele que vai me podar da igreja? A pessoa serra. Tem um monte de irmão, não tem aí a tesoura. Vou cortar. Não vai deixar eu tocar, não vai deixar eu cantar. Não. As pessoas serram. Numa discussão, elas sabem certamente o que dizer para ferir. Pode ter certeza. Se a pessoa é serra, ela vai ter uma palavra para ferir, mas para arrebentar. Ela fica até formalizando. Eu vou chegar, eu vou arrebentar. Essa é a pessoa serra. Olha, ela vai ferir com a maior intensidade. Suas palavras podem ser sarcásticas ou diretas, mas sempre tem o poder de cortar fundo e deixar os outros sangrando, caído no chão. As serras sempre ganham as discussões. As serras sempre ganham as discussões, não por estarem certas, mas porque cortam o outro num ponto que a enfraquece. Entendeu? Ela vai ganhar a discussão, que ela vai pegar um ponto, que ela vai ferir você, a ponto de você desistir ou cair em prantos. Ela ganhei. Ganhou ferindo, ganhou machucando, ganhou cortando, ganhou trazendo coisas do passado. Isso não são características de Deus, do Espírito Santo de Deus. São características de pessoas totalmente humanas, com características humanas e destruidoras. Tenho pessoas também. Alguém sabe o que é isso? Eu deixei lá um slide pronto, hein? Alicate de pressão. É diferente do alicate comum, tá? Você ajusta a pressão que você quer, aí você aciona, pressionou, ela segura. É mais firme que o alicate comum. É de pressão esse. Quem são as pessoas alicates de pressão? São aquelas pessoas que o apertam e não sabem quando largar. São extremamente carentes. E costumam sugar a vida dos que estão ao redor. Você já conheceu o sanguessuga? Já ouviu falar no sanguessuga? O sanguessuga chega e ele gruda ali e vai sugar o melhor. Quantas vezes já não aconteceu isso na igreja? Alguém chega destruído, arrebenta. Eu fui muito maltratado. Eu sou uma ovelha, mas tiraram toda a minha lã. Eu estou tão sensível. Olha, fiquei só na pele. Nossa, eu fui muito castigado. Eu fui muito judiado. Meu Deus, não quero nem pensar. Aí ele vem até você, ele se encosta em você. E ele, quando você o abraça, fala: vem cá, meu amigo. Ele gruda no seu pescoço e faz. E ele não larga mais. Ele vai até as últimas energias. E você fala: eu não aguento mais. Você é muito pegajoso. Ele diz assim: não me abandone. Aí você diz assim: meu querido, me desculpa, hoje eu não vou poder te atender. Ele vai falar assim: você me abandonou. Como os outros, eu vou procurar outro. Ele vai até outra pessoa aí. Sanguessuga. E vai sugar toda a energia. São esses tipos de pessoas. Você tem um Senhor poderoso. Você tem um solucionador de causas. Você tem um Deus que é sublime. Você tem um Deus que é atencioso. Você tem um Deus que cuida de você nos mínimos detalhes. Você tem um Deus que te enxertou na videira. Você é um ramo. E por esses ramos está correndo o Espírito Santo de Deus. Você está em Deus. As suas características são diferentes, diferem dessas características humanas, naturais, ofensivas, maldosas. Desconhecem limites sociais e relacionais. Saltam de crise em crise, precisando de constante apoio e encorajamento. Entra numa crise, sai da crise, entra em outra. E constantemente, me ajuda, mas ele vive naquela mesma situação. Ele ignora a oração de Jesus. Quando ele diz assim: o Pai Nosso, livra-me do mal. Mas ele se coloca exatamente no lugar onde ele é tentado a cometer o mal.
Como que ele diz assim, Senhor, livra-me do mal, mas ele se coloca exatamente no lugar onde ele é tentado. Tem uma pessoa que eu não consegui trazer para cá, irmãos, que é a pessoa esmeril. Já viu o esmeril? Aquele que amola as ferramentas, tal, desgasta. A pessoa esmeril, simples, tem uma definição só. Pessoa com personalidade explosiva, que espera para entrar em cena para jogar faísca para todo lado. Já viu a pessoa limando no esmeril? Ele está ali, esperando uma espreita. Quando deu oportunidade, ele entra no meio, ó, faísca para todo lado. Tem outro aqui, não deu para trazer, que é grande. Pessoas machado. Aquele tipo de pessoa que arranca enormes pedaços por onde passa. Tendem a ser negativas, sempre reclamando, procura maneiras de cortar as esperanças e os planos dos outros. Ah, não vai dar certo. Desiste, com você não. Ah, você é incapaz. Não, nem pensa. Ah, vai começar e vai dizer, Cris, aquela pessoa ali, eu conheço já. Ele vai começar e vai desistir. Ele vai abandonar o meio de caminho. Nem, tesoura, cortar. Agora, tem um parente aí do machado. Não sei se vocês conhecem. Não sei, o Marcos gosta de ferramenta, deve ter em casa. A machadinha. Conhece a machadinha? Aquela pequenininha? Tem a machadinha. A machadinha, pequenininha, né? Ela normalmente corta pedaços menores. Mas apegam-se às feridas passadas e provocam dor mais prolongada ainda. Elas não sabem acabar com o assunto. Essa machadinha é terrível. Ela vai no toquinho. O machado não, o machado vem para derrubar. A machadinha não, ela vai dando aqueles toquinhos assim, de dor. E vai sempre lembrando, sempre trazendo coisas passadas. Eu quero dizer para vocês, você está falando, o que tem a ver isso? São características, irmãos. E eu quero dizer para você que nesta manhã nós começamos essa ministração falando de deixar um legado. Começamos essa ministração falando do plano perfeito do Senhor. E o Senhor está qualificando nossas vidas aqui para que nós possamos também, em prol da sua obra, trabalhar com perfeição. Todos vocês, todos nós, não somos muito diferentes disso não, mas nós estamos dentro de uma caixa de ferramenta. Só que eu quero dizer para você que essa caixa de ferramenta, quando cai na mão do projetista, o supremo projetista, escultor e ferramentista, que é o Senhor Jesus, Ele vai usar essas ferramentas para o bem. E coisas maravilhosas vão nascer, vão se tornar. Se você já viu na mão de um especialista as ferramentas, sem as ferramentas ele não faz nada, mas com as ferramentas perfeitas, ele faz grandes obras. Embora sejamos muito diferentes, estamos na mesma caixa de ferramentas. Nós estamos misturados, irmãos, na mesma caixa. Mas o supremo artífice, construtor, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos usar de uma forma maravilhosa. Ele vai fazer coisas grandiosas. Coisas maravilhosas vão acontecer, irmãos. Coisas maravilhosas. O tempo já se esgotou. Eu tinha aqui uma ilustração. Numa próxima oportunidade, se for concedida, eu vou fazer essa ilustração. Mas vamos lá. Você já viu um escultor trabalhando? Os escultores veem o que está dentro do mármore ou da pedra que trabalham, para revelá-lo pouco a pouco. Ele pega uma pedra e ele observa e diz assim, não, é bruta, mas eu vou moldar isso. Eu sei o que está dentro dessa pedra. Ele não começa aleatoriamente, ele sabe o que ele quer moldar. Deus sabe perfeitamente o que ele quer transformar na sua vida e o seu caráter. E a posição que ele vai transformar você. Deus sabe perfeitamente. Ele é o escultor. Ele é o supremo artífice e escultor nessa manhã. E sabe quem que ele vai estar moldando? Possivelmente os improváveis. Sabe aqueles mais improváveis? Os discípulos. Imagina Jesus, o Rabi e os seus discípulos. Aí ele está lá, Jesus andando em Jerusalém, ele e os seus discípulos. Aí aparece um outro Rabi com os seus discípulos, com a Torá, com as vestes. E aí Jesus encontra com aquele outro grupo. Rabi, oi, Rabi, como vai? Olha, Rabi, esses aqui são os meus discípulos. Aí Jesus disse aqui, esses daqui são os meus. Cara, tudo mal acabado. Eles estavam em processo ainda, irmãos. Mas Jesus não teve vergonha de apresentá-los. Jesus apresentou ao mundo da forma que eles eram e transformou-os em homens destemidos, corajosos, que levaram o evangelho à frente e chegou até nós nos dias de hoje.
O Senhor não tem vergonha de nós, mas Ele quer nos aperfeiçoar da sua presença. Perguntaram ao escultor Michelangelo como havia criado a obra-prima Davi. E ele disse o seguinte: ele simplesmente eliminou tudo aquilo que não se parecia com Davi. Como que você criou essa obra-prima? Eu só eliminei aquilo que não tinha nada parecido com Davi. O que Deus está fazendo na minha vida nesta manhã e na sua vida nessa manhã é eliminando as arestas, tirando essa parte ruim de nós e nos transformando em um objeto de perfeição. O supremo artífice, construtor, serralheiro, todas as funções possíveis. Jesus também tinha qualificações, carpinteiro, todas as qualificações possíveis. Jesus, ele tinha essa arte da carpintaria, irmãos, ele sabia manusear ferramentas. E você acha que ele não vai saber trabalhar a sua vida? Max Lucado disse no seu livro, não recordo agora: se os soldados se negassem, se arrependessem de crucificar Jesus, e naquele momento se convertessem e dissessem: não, eu não vou crucificar, ele é um homem justo, Jesus diria: me dá o martelo e os cravos, eu sou carpinteiro, eu vim para isso, e e crucifica. Porque quem matou Jesus não foi romano, não foi judeu, não, ele se entregou. Ele se entregou por nós. Então Jesus tem essa sabedoria. O Espírito Santo de Deus também está trabalhando em nós, para que nós possamos dar essa continuidade, deixar um legado. E é isso que está acontecendo. O Senhor está parando nossas arestas para nos tornar aquilo que deseja que sejamos. O carpinteiro de Nazaré esculpiu ao longo de 3 anos o caráter santo que ele mesmo tinha na vida de cada um. Ele esculpiu o caráter santo que ele tinha na vida de cada um dos seus discípulos. Precisou ser paciente, habilidoso. Algumas vezes usou a força para golpeá-los, quebrando a dureza de suas personalidades distorcidas e ideias enganosas. Outras vezes, foi tão sutil em suas atitudes que quase não percebemos sua intenção de influenciá-los. Tudo, porém, era intencional e feito sobre a unção do Espírito Santo de Deus. E ele também deu ferramentas. Sabe quais são as ferramentas que o Senhor deu, irmãos? Olha, ele deu para os discípulos também, ensinou-os a pregar, expulsar demônios, curar enfermos, a orar e lidar com todas as situações difíceis. É isso que Deus está fazendo em mim e você, se você o permitir. Se você e eu permitirmos a ação poderosa de Deus na nossa vida, Ele vai nos moldar naquilo que Ele quer que nós sejamos a sua presença. O Senhor fez no coração dos discípulos o que está fazendo no seu coração e no meu coração nessa manhã. Ele fez os discípulos sonhar com o melhor. Sabe qual era o melhor? A glória que receberemos no céu. Você sonha com isso? Você sonha? Aqui é um preparo, irmãos. É um preparo. Nós estamos aqui preparando para quê? Para desfrutarmos da eternidade com Deus. Você crê que a eternidade é maravilhosa? Você crê que lá não haverá dor, sofrimento, prantos, tal? Crê tudo isso? Aqui é um preparo, hein? E por que será que nós temos tanta dificuldade em vir aos cultos e ficar, às vezes, 50 minutos ouvindo alguma palavra aqui, 40 minutos? Você está preparando para a eternidade, então você não vai gostar da eternidade. Porque a eternidade é louvor, é glória, é glorificação ao nome do Senhor, é glorificação ao nome do Cordeiro. Lá nós iremos glória, 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 sem parar. Vai ser aquela coisa sem parar. Você não vai ficar sentado numa nuvenzinha tocando harpa, não. Eu não quero sentar numa nuvem e tocar harpa. Já toquei muito violão aqui. Eu quero glorificar o nome do Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu venci. Eu venci, Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você que pode assustar você nessa manhã, que me assusta constantemente. Nós teremos pelo menos 3 surpresas quando chegarmos no céu. 3. A primeira surpresa: aquelas pessoas que nós tínhamos certeza absoluta que iriam estar no céu e não estão. Segunda surpresa: aquelas pessoas que eu jamais imaginei que poderiam estar no céu, estão lá. E a terceira surpresa: eu estar lá. São 3 surpresas, irmãos. Que a nossa vida, irmãos, seja um retrato da glória de Deus. Seja um experimento aqui na terra, para que nós possamos vivenciar com o Senhor na glória a eternidade com o Senhor na glória, o louvando, o bendizendo o seu santo nome e realizando a sua obra aqui na terra. Que Deus nos abençoe. Finalizando, irmãos, devemos deixar um legado eterno para não estarmos em franca infidelidade.
Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus e que o Espírito Santo de Deus possa estar convencendo o seu coração e enxertando no seu coração as necessidades que o Senhor quer que nós sejamos supridos no Senhor para que possamos realizar a sua obra. O seu campo missionário não é aqui dentro, viu? É daquele portão para fora. Nós vamos colocar uma placa ali, bem-vindo ao campo missionário, lá fora. Quando você estiver saindo do portão, você vai dar bem-vindo ao campo missionário. É aqui? Não, é ali. Então, que Deus abençoe vocês a todos. Obrigado por me ouvirem nessa manhã. Tá? Irmãos, não é acusação, viu? Estou falando aqui, eu também me enquadro. Estou dentro dessa caixa de ferramenta também, viu? Mas que o Senhor possa falar ao seu coração de uma forma muito agradável e admirável. E possa convencê-lo que você pode ser melhor no Senhor. E que você pode realizar coisas grandiosas no Senhor. E dar frutos para o Senhor. Que Deus abençoe a todos. Curva a sua cabeça. Senhor, nesta manhã, o Senhor tem colocado no nosso coração, Senhor, a necessidade, Senhor, em recebermos do Senhor